Olá, hoje é dia 10 de dezembro de 2020 e dentro do programa de educação financeira que nós temos aqui na Ordem dos Economistas do Brasil, estamos gravando vários vídeos para que você melhor entenda o que ocorreu na economia brasileira nesses últimos meses, antes da pandemia, durante a pandemia e o que pode ocorrer a partir de dezembro desse ano, ou seja, no ano de 2021. Então vamos primeiro falar do que ocorria na economia brasileira, do ponto de vista econômico, né? Antes da pandemia. Antes da pandemia nós tivemos um ano de 2019 muito fraco do ponto de vista do crescimento econômico, muito fraco do ponto de vista da geração de empregos. Começamos o ano de 2020 com uma queda de 1,5% no Produto Interno Bruto no primeiro trimestre. É verdade que parte do primeiro trimestre, mas apenas 15 dias foram do mês de março, quando já começa fica em casa. Mas esses 15 dias não foram os responsáveis pela queda observada de 1,5% no Produto Interno Bruto do primeiro trimestre deste ano de 2020. Aí começamos o segundo trimestre, abril, maio, junho. E o mês de abril, você lembra? Foi um terror do ponto de vista dos efeitos do terrível vírus sobre a vida econômica brasileira e também sobre a saúde e a vida de milhares e milhares de brasileiros. Mas veio a queda. Veio o tombo, e o tombo foi expressivo, de 9,6%, com quedas generalizadas tanto na oferta global, ou seja, do ponto de vista da oferta, quanto do ponto de vista da demanda. A verdade é que a demanda entrou em colapso, e ao entrar em colapso a demanda, não haver demanda, não havia oferta. Então tivemos uma queda expressiva nos meses de abril, maio e junho, ou seja, segundo trimestre de 2020, e essa queda medida sob a ótica do Produto Interno Bruto foi de 9,6%. A partir desse momento do tempo, ou seja, julho, agosto, setembro, o Congresso Nacional aprova a PEC emergencial e aprova o auxílio emergencial de R$ 600 por mês, que foi concedido para 67,7 milhões de brasileiros. É um número fantástico de brasileiros que foram beneficiados por esse auxílio emergencial. Foi o papel do governo, é o papel do Estado. É fundamental que o Estado faça isso. É fundamental que o Estado ajude os menos favorecidos. E essa ajuda, embora para muita gente seja uma ajuda pequena, para estes que receberam os R$ 600, foi algo extremamente fantástico. E isso acabou fazendo com que o terceiro trimestre, comparativamente ao segundo trimestre de 2020, ocorresse um aumento do PIB, um crescimento do PIB de 7,7%. Esse crescimento do PIB não foi o que era esperado pelo mercado. O mercado esperava um número maior, talvez 8,7%, talvez 9%. Não veio esse crescimento. Esse crescimento ficou em 7,7%, sobre uma base extremamente baixa, que era a base do segundo trimestre de 2020. E aí nós tivemos um efeito muito positivo desses 588 bilhões de reais que foram colocados no mercado, graças a esse auxílio emergencial de R$ 600 por mês, para aproximadamente, conforme disse anteriormente, 68 milhões de brasileiros. Esses 588 bilhões de reais que foram colocados a mais foram responsáveis pelo crescimento dos gastos de consumo das famílias em 7,6%,
crescimento dos gastos do governo em 3,5%, da formação bruta de capital fixo ou investimento, mais vulgarmente conhecido como investimento, de 11%. Esse número também se deve à base de comparação muito fraca. Há uma queda do setor exportador, tanto nas exportações, uma queda de 2,1%, quanto das importações, uma queda de 9,6%. Então, no terceiro trimestre de 2020, comparado com o segundo trimestre de 2020, esse aumento do PIB de 7,7% foi amplamente devido ao consumo das famílias, ao consumo do governo e ao investimento privado. Entretanto, o crescimento observado de 7,7% não foi homogêneo, já sabemos disso. Quando veio Fica em Casa e todos ficamos em casa no mês de abril, alguns setores foram privilegiados. Hipermercados, supermercados, farmácias, drogarias, entre outros. Mas inúmeros, milhares de outros setores foram prejudicados. As escolas foram fechadas, o pessoal que leva as crianças, os peroeiros que levam as crianças da escola para casa ficaram sem trabalho, restaurantes ficaram fechados e toda a indústria do turismo, do lazer, ficou colapsada, zerada, e milhares de trabalhadores acabaram perdendo seus empregos e sua renda. Quando comparamos, então, o crescimento de 7,7%, ele é totalmente heterogêneo. Alguns setores cresceram, outros não cresceram, e outros ainda estão por crescer, principalmente esses ligados ao lazer. O 7,7% ficou abaixo das expectativas dos colegas economistas que fazem essas previsões. E a base de comparação é muito fraca. Então, nós devemos olhar uma base de comparação com o igual trimestre do ano anterior, do ano de 2019, que já havia caído em 0,2%. Lembra que eu falei anteriormente que houve uma queda no terceiro trimestre de 2019 de 0,2%, isto no Produto Interno Bruto. Comparativamente a este trimestre, igual trimestre do ano anterior, houve uma queda do PIB de 3,9%. E essa queda acaba sendo observada tanto no consumo das famílias quanto no consumo do governo, e que são os principais itens da despesa global da economia. Então, estão reparando, nós tínhamos um ano de 2019 muito fraco, entramos em 2020 de maneira muito fraca, embora as expectativas, logo no começo de 2020, fossem expectativas de que teríamos um crescimento superior a 2,5%. Não foi observado isso no primeiro trimestre de 2020. Terminado o auxílio emergencial de R$600, veio o auxílio emergencial de R$300. O efeito não é o mesmo daquele de R$600, é pela metade. Então, alguns colegas economistas estão projetando que no quarto trimestre de 2020 o crescimento será extremamente baixo. Talvez, alguns dizem, abaixo de 1%, quando comparado com o trimestre imediatamente anterior. Esta é uma base de comparação extremamente interessante. Aguarde o próximo vídeo, porque no próximo vídeo que trataremos dessa questão dos efeitos da Covid-19 sobre a economia brasileira, principalmente nesse período de 2020, no próximo vídeo vamos fazer a ligação entre o que está ocorrendo agora no final do ano e o que pode ocorrer a partir de 2021. Vamos listar as incertezas que existem na economia brasileira para 2021.